Durante o auge de seu reinado em Hollywood, Meg Ryan desfrutou de um nível de invencibilidade que poucas estrelas chegam a experimentar. Sendo o rosto que definiu toda uma era cinematográfica, ela gerou receitas enormes nas bilheterias, conquistou salários históricos e recordes e cultivou um profundo laço de confiança com os cinéfilos do mundo todo. No entanto, essa realidade aparentemente perfeita foi violentamente abalada quando sua vida conjugal começou a se deteriorar. A entrada de seu famoso colega de elenco, Russell Crowe, em sua vida pessoal desencadeou uma enorme controvérsia que transformou sua imagem pública num piscar de olhos. Hoje, os detalhes reais sobre a dinâmica entre Ryan e Crowe finalmente vieram à tona, revelando uma realidade que contradiz fortemente a narrativa pública estabelecida. Ao longo da década de 1990, Ryan consolidou-se como um dos talentos femininos mais rentáveis da indústria do entretenimento. Como a rainha incontestável da comédia romântica, sua mera presença no cartaz de um filme era suficiente para garantir uma estreia estrondosa. Sempre que o público buscava histórias que oferecessem humor, profundidade emocional e uma reafirmação do amor verdadeiro, eles corriam para assistir aos seus filmes. Notavelmente, apenas 4 de seus filmes de destaque geraram uma arrecadação combinada superior a 670 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Numa época em que salários de 8 dígitos eram quase exclusivamente concedidos a atores principais de primeira linha, ela conseguiu receber a impressionante quantia de 15 milhões de dólares americanos por um único projeto. Era milhões por um único projeto. Era universalmente adorada como a queridinha da América. Contudo, com a chegada do novo milênio, seu império imaculado começou a ruir. Essa queda não foi instantânea. Pelo contrário, foi um declínio gradual desencadeado por um casamento fracassado, seguido por um romance amplamente divulgado. E, por fim, culminando num frenesi midiático que dominou as manchetes dos tabloides. Bem no meio dessa tempestade caótica estava a figura formidável de Russell Crowe. Nascida como Margaret Hyra em Fairfield, Connecticut, em 19 de novembro de 1961, a futura estrela cresceu em um lar com forte tradição na educação. Tanto seu pai, Harry Hyra, quanto sua mãe, Susan Jordan, que também tinha experiência como atriz, eram professores. Quando decidiu entrar para o mundo do entretenimento, adotou Meg Ryan como nome artístico, usando o sobrenome de solteira de sua avó materna para criar uma identidade que logo alcançaria reconhecimento mundial. Sua trajetória acadêmica começou na Universidade de Connecticut, antes de se transferir para a Universidade de Nova York. Numa atitude ousada que muitos aspirantes a artistas hesitariam em tomar, ela abandonou os estudos universitários faltando apenas um semestre para se formar, a fim de perseguir o sonho de brilhar em Hollywood. Essa aposta arriscada logo se mostrou acertada quando ela conseguiu seu primeiro grande papel na televisão, na popular novela As the World Turns. Interpretando a personagem Betsy Stewart Montgomery Andropoulos entre 1982 e 1984, ela aproveitou o ritmo acelerado da novela para aprimorar suas habilidades de atuação. No entanto, suas ambições iam muito além dos limites da televisão. Seu objetivo final era o cinema. A atriz alcançou seu papel de destaque no cinema em 1986, com o sucesso de bilheteria Top Gun, um espetáculo de ação aérea estrelado por Tom Cruise e Anthony Edwards. Interpretando Carol Bradshaw, a vibrante esposa do adorado personagem de Edwards, Goose, ela conseguiu deixar uma impressão duradoura apesar do pouco tempo em tela. Como o filme se tornou um marco cultural, sua atuação memorável chamou a atenção tanto do público em geral quanto de cineastas renomados. Apenas 3 anos depois, ela conquistou o papel que moldaria permanentemente seu legado em Hollywood. A estreia de Harry e Sally, feitos um para o outro em 1989, a apresentou como Sally Albright, uma mulher de opinião forte, firmemente convencida de que amizades platônicas entre homens e mulheres heterossexuais são impossíveis devido às inevitáveis complicações românticas.
O filme brilhante, bem-humorado e profundamente comovente, que inclui aquela que é indiscutivelmente uma das sequências cômicas mais icônicas já filmadas, lhe rendeu a aclamação da crítica e sua primeira indicação ao Globo de Ouro. A década seguinte foi inteiramente dominada pelo seu estrelato. Ela protagonizou 4 comédias românticas de enorme sucesso: Harry e Sally, Feitos um para o outro, Sintonia de Amor, Um Beijo Francês e Mensagem para Você, que juntas arrecadaram mais de 670 milhões de dólares em todo o mundo. Suas 2 colaborações com Tom Hanks demonstraram uma dinâmica incomparável em cena, que rapidamente alcançou status lendário entre os cinéfilos. O público desenvolveu uma confiança inata em sua marca, comprando ingressos com a certeza absoluta de que seus filmes proporcionariam uma experiência emocionante e inspiradora. Mesmo assim, a atriz nutria um forte desejo de provar que era capaz de muito mais do que romances leves. Buscando demonstrar sua versatilidade dramática, ela assumiu o papel complexo de uma conselheira escolar que luta contra o alcoolismo severo no drama de 1994, Quando um Homem Ama uma Mulher. Essa atuação intensa e visceral lhe rendeu elogios da crítica e resultou em uma merecida indicação ao Screen Actors Guild Award. Em 1998, seu sucesso era estrondoso, com ela protagonizando simultaneamente 2 grandes sucessos comerciais: o romance sobrenatural Cidade dos Anjos, ao lado de Nicolas Cage, e a história de amor da era digital Mensagem para Você, com Hanks. Sua presença na cultura pop era onipresente e aparentemente invencível. Com a aproximação do ano 2000, sua remuneração finalmente refletiu seu status monumental na indústria. Ela recebeu um salário extraordinário de 15 milhões de dólares americanos para estrelar Prova de Vida, um thriller intenso sobre negociação de reféns. Uma quantia tão astronômica era incomum para qualquer artista na época, consolidando firmemente sua posição entre as mulheres mais bem pagas do ramo do entretenimento. De posses dessa imensa influência, ela tinha poder de barganha para conseguir praticamente qualquer roteiro que desejasse, embora também tenha recusado diversos projetos de grande repercussão. Notavelmente, ela rejeitou a oportunidade de interpretar Clarice Starling em O Silêncio dos Inocentes, um papel arrepiante que acabou rendendo a Jodie Foster um Oscar. No entanto, a adorada estrela seguia um conjunto distinto de prioridades de carreira, optando conscientemente por cultivar uma persona cinematográfica enraizada em uma familiaridade reconfortante, em vez de explorar temas de brutalidade ou terror psicológico. Ela possuía uma compreensão aguçada das expectativas de seus fãs e consistentemente entregava exatamente o que eles desejavam. Embora essa abordagem calculada tenha rendido resultados profissionais impecáveis por 10 anos consecutivos, sua realidade privada contrastava fortemente com as ilusões alegres projetadas na tela. Por trás do sorriso radiante, das vendas de ingressos impressionantes e dos salários astronômicos, sua vida doméstica estava se desfazendo silenciosamente. Seu casamento com um colega ator por quem se apaixonara anos antes estava se deteriorando progressivamente. Simultaneamente, uma nova figura se preparava para entrar em sua órbita. Um homem amplamente reconhecido por seu temperamento explosivo, natureza volátil e franqueza sem filtros. Esse indivíduo era Russell Crowe, e sua chegada durante a produção de Prova de Vida alteraria para sempre a trajetória de seu mundo. Muito antes de seu relacionamento com o astro australiano, seu coração pertencia a Dennis Quaid. Longe de ser apenas conhecido como seu marido, ele era um peso pesado de Hollywood já consagrado, tendo estrelado grandes produções como Os Eleitos e Tubarão 3D, muito antes de sua futura esposa alcançar a fama. No início do romance, no final da década de 1980, ele provavelmente tinha um nível de reconhecimento público muito maior do que ela. No entanto, a natureza da fama é notoriamente imprevisível, muitas vezes expandindo-se exponencialmente para um dos parceiros, enquanto diminui simultaneamente para o outro.
Quando a união deles se dissolveu oficialmente na virada do milênio, a dinâmica de poder havia se invertido drasticamente, a ponto de ele confessar mais tarde sentir-se completamente invisível sempre que saíam juntos em público. O primeiro contato entre eles ocorreu durante as filmagens da comédia de ficção científica Viagem Insólita, Inner Space, de 1987, embora a dinâmica entre eles tenha permanecido estritamente profissional naquela época. Foi somente quando colaboraram novamente no thriller D.O.A., de 1988, que uma profunda conexão romântica surgiu. O namoro começou logo depois, e o romance se desenvolveu rapidamente. O casal inicialmente planejava se casar em 1990, mas os planos matrimoniais foram abruptamente interrompidos quando o ator confessou lutar contra um grave vício diário em narcóticos ilícitos. Embora tal revelação chocante pudesse ter destruído completamente o relacionamento, ela serviu, ao contrário, como catalisador para sua recuperação. Em uma entrevista posterior ao Sunday Mercury, ele revelou a gravidade de sua dependência oculta, observando que sua noiva desconhecia completamente a severidade de seus problemas. Após uma temporada bem-sucedida em uma clínica de reabilitação naquele mesmo ano, ele conseguiu se manter sóbrio, permitindo que o casal retomasse os preparativos para o casamento. Eles finalmente trocaram votos em uma cerimônia extremamente romântica no Dia dos Namorados de 1991. Embora o casamento tenha começado lindamente, sua longevidade estava fadada ao fracasso. No ano seguinte, em 24 de abril de 1992, nasceu seu filho, Jack Quaid. Enquanto Jack viria a construir uma carreira de sucesso como ator, com papéis de destaque na franquia Jogos Vorazes e na série de sucesso The Boys, naquela época, ele era apenas um bebê tentando se adaptar à vida com dois pais famosos que lutavam desesperadamente para conciliar suas exigentes profissões com o escrutínio implacável da indústria do entretenimento. Infelizmente, a base do relacionamento deles permaneceu incrivelmente frágil. Longe dos flashes das câmeras, o patriarca ainda processava as consequências emocionais dos intensos problemas com abuso de substâncias que o levaram ao tratamento pré-nupcial. Em entrevista franca ao The Sunday Times anos depois, ele detalhou a extensão assustadora de sua dependência na década de 1980, admitindo consumir grandes quantidades de narcóticos diariamente. Ele relatou vividamente ter tido uma profunda e aterrorizante alucinação de luz branca, uma premonição perturbadora na qual visualizou sua própria morte e a destruição total de sua vida. Esse despertar assustador foi a principal motivação que o levou a buscar ajuda profissional. Embora tenha conseguido superar a dependência química e manter a sobriedade, as fissuras subjacentes em seu relacionamento conjugal já haviam se instalado. Além disso, um tipo de pressão completamente diferente começou a sufocar a união deles, totalmente dissociada do vício. A gritante disparidade em suas trajetórias profissionais. Enquanto o estrelato de sua esposa explodia para níveis estratosféricos no final dos anos 80 e 90, o ímpeto de sua própria carreira estagnou. Enquanto ela protagonizava consistentemente grandes sucessos de bilheteria globais, sua produção profissional, embora constante, simplesmente não conseguia acompanhar o sucesso astronômico dela. Durante uma conversa reveladora com Megyn Kelly, da NBC, em 2018, o ator confessou abertamente que a crescente popularidade de sua esposa teve um grande impacto psicológico sobre ele. Ele relembrou momentos em que caminhava pelas ruas movimentadas de Nova York, ouvindo multidões gritarem o nome dela com entusiasmo, e admitiu que esses momentos o faziam sentir como se tivesse desaparecido completamente no anonimato. Ao refletir sobre essas inseguranças com a vantagem da retrospectiva, ele criticou sua própria mentalidade, rotulando-se de mesquinho por nutrir tais ressentimentos, embora tenha reconhecido para a experiência como um catalisador necessário para o crescimento pessoal, admitiu que vivenciá-la foi profundamente angustiante. O público soube da separação oficial em junho de 2000 e o processo de divórcio foi concluído legalmente no ano seguinte.
No entanto, a cronologia precisa da separação rapidamente se transformou em uma enorme controvérsia midiática devido a eventos subsequentes. A atriz já enfrentava intensos rumores que a ligavam romanticamente a um colega de elenco de Prova de Vida. Consequentemente, publicações de fofoca propagaram agressivamente a narrativa de que esse novo romance ilícito era a causa direta do fim de seu casamento. A atriz se defendeu veementemente dessas acusações. Em entrevista à revista W, em outubro de 2000, ela insistiu que o rompimento fundamental de seu casamento ocorreu muito antes de a mídia transformar sua vida privada em um espetáculo. Ela enfatizou que jornalistas e o público em geral chegaram incrivelmente tarde à realidade de sua situação. Naquele momento, ela afirmou que a infidelidade não teve nenhum papel na separação, declarando que nem ela nem seu ex-marido encararam o divórcio com leviandade e afirmando explicitamente que ele havia permanecido fiel a ela. No entanto, essas declarações iniciais pareciam contradizer as revelações que ela compartilhou durante uma entrevista com Oprah Winfrey em 2006. Com o distanciamento emocional de vários anos que a separava do divórcio, ela adotou uma abordagem significativamente mais sincera em relação ao seu passado. Ela revelou à lendária apresentadora que o relacionamento havia sido profundamente tóxico, caracterizando-o como uma relação morta que deixou de funcionar muito antes de seu término oficial. Ela chegou a admitir que provavelmente deveria ter se separado muito antes. A narrativa que ela construiu, em última análise, retratava uma união emocional e funcionalmente falida muito antes de qualquer documento legal ser redigido. Por outro lado, seu ex-marido foi notavelmente transparente em relação à profunda devastação emocional que sofreu. Em uma reportagem de julho de 2001 para a revista W, ele detalhou sua árdua jornada através de estágios de profunda descrença, melancolia intensa e raiva intensa. Ele articulou que o término de um relacionamento significativo destrói completamente o senso de identidade de uma pessoa, comparando o processo agonizante ao luto por uma morte literal. O artista, que outrora eclipsara sua parceira em fama, foi forçado a testemunhar sua ascensão a uma superestrela global antes de finalmente vê-la sair de sua vida para sempre. Quando a tinta secou no decreto de divórcio, a mídia já associava fortemente sua ex-esposa a um novo interesse romântico. Esse indivíduo estava longe de ser um talento comum de Hollywood. Ele era um astro premiado com o Oscar, celebrado igualmente por sua presença marcante nas telas, seu temperamento imprevisível e sua persona pública brutalmente honesta. Esse homem era Russell Crowe, e o romance turbulento que se seguiu rapidamente se transformaria em uma das controvérsias de celebridades mais obsessivamente cobertas daquela década. Segundo declarações posteriores da atriz, seu casamento já havia terminado quando ela conheceu o galã australiano. No entanto, o público em geral e a mídia sensacionalista interpretaram a cronologia de forma bem diferente. Assim que os paparazzi flagraram os dois colegas de elenco de mãos dadas, a narrativa escandalosa praticamente se consolidou no imaginário popular. A história predominante passou a ser a de que a queridinha do cinema nacional havia abandonado a família para seguir um ator estrangeiro tempestuoso, notório por sua intensidade melancólica. A indignação foi imediata e a atenção da mídia sufocante. Embora esse romance apaixonado tenha se extinguido em menos de 12 meses, alterou permanentemente o rumo de sua vida profissional. O primeiro contato entre os dois ocorreu durante a produção de Prova de Vida, em 2000, um tenso filme sobre extorsão internacional. Ele interpretava Terry, um especialista em resgate de reféns, enquanto ela assumia o papel de Alice, uma esposa desesperada lutando para salvar o marido sequestrado. Embora o roteiro exigisse uma crescente tensão romântica entre os personagens fictícios, a inegável química entre os dois atores rapidamente transbordou para a vida real. Durante o verão de 2000, bem antes da separação legal ser formalmente concluída, fotógrafos flagraram o novo casal de mãos dadas ao saírem de uma festa luxuosa oferecida por Tom Cruise para celebrar a estreia de Missão Impossível 2.
Era exatamente o tipo de evidência visual sensacional que os colunistas de fofoca tanto desejam. Duas estrelas de primeira grandeza escapando de um evento exclusivo, emanando a energia de um segredo profundamente guardado. Mesmo antes desse momento definitivo, rumores circulavam sobre os dois compartilhando momentos íntimos em diversos restaurantes e boates de Londres durante as filmagens. Posteriormente, foram vistos viajando com entusiasmo pela Califórnia e Austrália. Conhecidos que testemunharam o romance de perto descreveram a dupla como completamente apaixonada uma pela outra. Uma fonte confidenciou à revista People que a paixão mútua era palpável, observando que eles mantinham conversas profundas, trocavam e-mails constantemente e mantinham contato telefônico incessante. Outra pessoa de confiança observou de forma semelhante que a atriz estava completamente fascinada por seu novo parceiro. O casal chegou a encenar uma farsa bastante visível, porém pouco convincente, de procurar imóveis juntos na Austrália. Uma pessoa próxima achou o comportamento encantador, relatando como o ator gesticulava de forma brincalhona em direção a várias propriedades e pedia a opinião dela. Essencialmente, eles estavam encenando uma fantasia doméstica à luz do dia, enquanto o conturbado divórcio dela era dissecado por profissionais do direito e jornalistas sensacionalistas. Apesar dessas aparições públicas, os amantes mantiveram um alto nível de privacidade em relação aos detalhes do relacionamento, recusando-se a divulgar informações íntimas até mesmo para seus amigos mais próximos. Em um esforço conjunto para evitar perguntas invasivas sobre o romance, ambos os protagonistas notoriamente recusaram participar das coletivas de imprensa promocionais de Proof of Life. Esse silêncio unânime enfureceu o diretor do projeto, Taylor Hackford. Expressando sua profunda decepção ao jornal Calgary Sun, o cineasta lamentou ter se dedicado de corpo e alma à criação de uma obra cinematográfica que precisava desesperadamente de apoio de marketing. Como seus dois principais astros boicotaram a imprensa para proteger seus assuntos privados, Hackford sustentou firmemente que o desempenho comercial do filme foi severamente prejudicado. No fim das contas, o romance intenso se extinguiu em menos de um ano. Tendo supostamente iniciado o relacionamento nos primeiros meses de 2000, o casal rompeu completamente os laços quando chegou a época de festas de fim de ano. Em dezembro, a separação era definitiva, com os ex-amantes passando as festas de inverno em continentes completamente diferentes. O fim do relacionamento foi notavelmente discreto. Nenhuma das partes divulgou comunicados bombásticos à imprensa ou concedeu entrevistas reveladoras para analisar o fracasso do romance. Simplesmente seguiram caminhos separados. Infelizmente para a atriz, as consequências profissionais e sociais do caso persistiram muito depois do fim da paixão. Em uma entrevista à revista W, ela usou suas próprias palavras para descrever a situação, observando que a sociedade a havia rotulado injustamente como uma mulher de má reputação. A amada atriz que deu vida à icônica Sally Albright, a figura que ensinou uma geração a acreditar no romance cinematográfico, foi repentinamente vilipendiada como uma destruidora de lares. A reputação imaculada e íntegra que antes justificava seus salários astronômicos foi irremediavelmente abalada. Seu status de queridinha da nação evaporou, substituído por uma percepção pública muito mais negativa. O público nutria profundos ressentimentos, e os mesmos executivos de estúdio que antes disputavam sua presença começaram abruptamente a se distanciar de seus projetos. Embora seu relacionamento com o ator australiano tenha sido inegavelmente breve, o impacto que causou em sua vida profissional foi permanente. Ela despencou do trono como a estrela feminina mais rentável da indústria, tornando-se alvo de fofocas baratas. No entanto, esse envolvimento romântico foi apenas o primeiro de uma série de desastres de relações públicas que a atormentariam nos anos seguintes. Essas controvérsias subsequentes estavam completamente dissociadas de sua vida amorosa, destacando, em vez disso, a maneira brutal com que a indústria do entretenimento pune mulheres que se desviam das normas de comportamento esperadas.
O escândalo romântico foi amplamente considerado o ponto mais baixo de suas lutas públicas, mas a turbulência estava longe de terminar. Durante uma turnê promocional em 2003, ela visitou um estúdio de televisão em Londres para conversar com Michael Parkinson, uma figura incrivelmente estimada na história da televisão britânica. A angustiante troca de palavras de 17 minutos que se desenrolou diante das câmeras assombraria sua reputação profissional indefinidamente. Os críticos rapidamente a rotularam como pouco cooperativa, arrogante e notavelmente fria. O segmento desastroso ficou infame por seu constrangimento absoluto, embora o próprio veterano apresentador tenha confessado décadas depois que sua condução da situação havia sido profundamente falha.